Salve Maria! Eu sou o padre Jean Paulo Ruzzi, pároco da Paróquia Todos os Santos. Nesse dia 1º de maio, nós comemoramos a memória de São José Operário e o Dia dos Trabalhadores. Antes de começar o sermão, eu queria te pedir perdão. Infelizmente, durante a transmissão da Santa Missa, eu esqueci de apertar o botão da transição de telas e as pessoas que acompanharam viram apenas a musiquinha tocando e não a celebração. Paciência. A missa foi oferecida pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, também pelos trabalhadores do mundo inteiro, especialmente aquelas pessoas que agora estão desempregadas. Meus filhos, a memória de hoje de São José tem uma particularidade. Diferente de outras comemorações civis que têm inspiração religiosa, como, por exemplo, o Natal, a Páscoa, Corpus Christi, o dia de São José Operário é que tem uma inspiração civil. O feriado de hoje, a comemoração do Dia do Trabalhador, nasce no dia 1º de maio de 1886, quando trabalhadores norte-americanos, cansados das condições péssimas de trabalho a que eram submetidos, fizeram revoltas e conquistaram direitos trabalhistas. Esses direitos, graças a Deus, se espalharam por praticamente todo o mundo ocidental, inclusive o nosso país, o Brasil. E décadas mais tarde, o Santo Padre, o Papa Pio XII, reconheceu a justiça destes direitos, a justiça destas reivindicações. De fato, a doutrina social da Igreja nos ensina que o trabalhador tem direito a condições dignas de trabalho, tem direito a um trabalho, tem direito a receber o seu justo salário. E decide, então, oferecer o patrocínio de São José, o exemplo de São José, a todos os trabalhadores do mundo. Aliás, o exemplo de São José talvez lance uma luz muito grande nestes tempos de crise que nós estamos vivendo agora no mundo inteiro. Porque, vejam, por um lado, como eu disse, a justiça social da Igreja, a doutrina social da Igreja, melhor dizendo, reconhece que todos os trabalhadores têm direito ao trabalho, têm direito a condições dignas de trabalho e a receber um justo salário. Por outro lado, o que fazer agora, nestes momentos, em que o Estado deve prover as condições necessárias para a criação de empregos, para a manutenção dos empregos, deve promover leis que garantam os direitos do trabalhador, mas, por outro lado, se vive uma grande recessão econômica, uma crise econômica dada a pandemia. O que é que um pai de família deve fazer nesta escolha impossível entre o trabalho e a saúde? Bom, infelizmente, eu acho que não existem respostas prontas para esta problemática. Aliás, eu digo mais ainda. Acredito que as pessoas que venham com respostas prontas, ou seja, é este caminho que devemos fazer, deve todo mundo ir para a rua, ou então deve ficar todo mundo trancado dentro de casa e... Acredito que essas respostas simples e prontas ou são de pessoas que não pensaram bem sobre o assunto, ou de pessoas que têm interesses escusos por trás tanto de uma solução como de outra. Então, eu realmente queria poder te dizer é isso ou é aquilo, mas eu não sei. O que eu sei, o que eu estou convencido, é que a intercessão de São José e o modelo de São José pode nos dar uma luz para clarear esta penumbra em que estamos caminhando. Porque vejam só, São José recebeu de Deus o encargo de proteger a Sagrada Família de Nazaré. Proteger a Sagrada Família de Nazaré, evidentemente, perpassa por levar o pão para casa, por prover o sustento material da Sagrada Família de Nazaré, de Nossa Senhora e do Menino Jesus. E São José, como nós vimos no Evangelho de hoje, era reconhecidamente um trabalhador,
um carpinteiro. Então São José certamente era um homem que trabalhava duro, porque ele era justo, porque ele era virtuoso. Deveria acordar cedo, deveria pagar as suas contas, deveria prover o necessário para o sustento da Sagrada Família. Por outro lado, São José compreendia perfeitamente que o trabalho estava a serviço da família e não a família a serviço do trabalho. Tanto que por pelo menos 2 vezes São José largou tudo para proteger a Sagrada Família e para fazer a vontade de Deus. A primeira vez, nós sabemos perfeitamente, quando Nosso Senhor estava sendo perseguido, ainda bebê, por Herodes, São José deixou tudo em Nazaré e foi embora para o Egito. Ou seja, a vida, a segurança, a saúde da Sagrada Família era um bem mais importante do que o trabalho, do que talvez a oficina, do que os bens materiais. O trabalho está a serviço da família e não a família a serviço do trabalho. A vida é um bem mais precioso que os bens econômicos, que os bens materiais. E na segunda vez, São José deixa tudo que já havia construído no Egito para voltar a Nazaré, para pôr em marcha o projeto de Deus, para pôr em marcha a economia, não a economia humana, mas a economia divina. Então, meus filhos, acreditemos no Senhor. Se Ele nos está permitindo passar por estes momentos, é porque Ele tem um propósito de salvação. No Evangelho de hoje, nós escutamos Jesus se queixando de que aquelas pessoas a quem talvez Ele mais quisesse ajudar, porque eram seus familiares, eram seus conterrâneos, não receberam muitos milagres porque não tinham fé, porque raciocinavam dentro dos esquemas humanos. Aquele ali não é o filho do carpinteiro, como é que ele pode fazer milagre? Acreditemos em Deus, confiemos em Deus, recomendemos a nossa família ao patrocínio de São José e entendamos que existem coisas importantes, que o trabalho é importante, que o trabalho é um direito, mas a vida, a fé, a vontade de Deus são valores muito maiores e mais urgentes. Que Deus nos ajude, que Deus proveja o necessário para as nossas famílias, pela intercessão do justo São José. Deus te abençoe. Salve Maria.